escolar maravilhoso. E agora sim, nós vamos para a cozinha com a Dri Moraes. Dri, você é muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, eu estou muito contente de estar aqui. Realmente estou muito feliz de estar com esse povo maravilhoso. Estou amando estar aqui com vocês. Muito gostoso. Gente, olha, eu tenho certeza que é a primeira de muitas, porque a Dri é expert. Eu falei das massas, mas em outras coisas também. Inclusive, Dri, você vai hoje conversar conosco sobre precificar. As pessoas, nós demos muitas dicas do Faça e Venda nesse período de pandemia, principalmente. Sim. Muitas pessoas foram para a cozinha, homens e mulheres, para fazer e chega na hora de botar o preço. E aí? Infelizmente, assim, eu tenho acompanhado muitas pessoas, realmente se intensificou bastante agora na época da pandemia, porque o que aconteceu? As pessoas acabaram abrindo negócios mais pela necessidade do que pela oportunidade. É verdade. Então, muita gente meio que falou assim, eu sei fazer pão, então eu vou vender pão. Eu sei fazer esfirra, eu vou vender esfirra. Eu sei fazer pizza, eu vou vender pizza. Faziam muito bem o produto, mas na hora de precificar tem uma dificuldade muito grande. E hoje em dia tem um dado que é bem assustador. 29% das empresas que abrem no Brasil, elas quebram num prazo de 2 anos. Judiação. Por quê? Porque as pessoas não sabem se planejar, principalmente financeiramente. Elas acham que ter um negócio, por exemplo, é simplesmente vender esfirra. E não é. Tem todo o entorno aí que é muito importante. E é isso que a gente vai aprender hoje. Por que precificar corretamente? Então, pensando em tudo isso que você nos falou, eu tenho que colocar um preço correto. Como eu chego nesse preço correto? Por quê? Olha, o porquê é o seguinte, a gente falou que muitas empresas quebram por causa desse planejamento. Quando você não tem um preço correto, você não consegue se manter no mercado. Por causa da concorrência, você não sabe se você pode fazer uma promoção ou não, você não sabe se você está ganhando ou perdendo dinheiro. Uma das muitas perguntas que eu recebo na rede social: chefe, eu trabalho, minha família trabalha, meus filhos trabalham, eu vendo um monte de pizza, vendo um monte de esfirra, trabalhamos de domingo a domingo e não vemos a cor do dinheiro. Nossa, isso é triste. Exatamente. Porque ela está fazendo alguma coisa errada. Os preços errados? Preços errados. No geral, preços que não cobrem custos fixos, não cobrem custos variáveis e não dão lucro. Ou se cobre uma coisa, não cobre a outra. Cobre os custos, não tem lucro. Então, um erro que muita gente comete é misturar as finanças de casa com a finança do negócio. Então, ele nunca sabe se ele está ganhando dinheiro ou não. Ele pegou o dinheiro do que ele vendeu hoje e pagou a conta de luz da casa dele. Aí amanhã ele não tem dinheiro para comprar matéria-prima. O que ele faz? Vai no cartão de crédito. Só que matéria-prima você compra praticamente dia sim, dia não. Dependendo do seu planejamento, você compra uma vez por semana. Se você não tem dinheiro para pagar a primeira compra, como é que você vai pagar 4, 5, 8 compras no seu cartão de crédito depois? Então, muita gente não para fazer essa conta, infelizmente, Rita. Inclusive, nós, para fecharmos aí, para ficar bem memorizado o que ela explicou sobre por que precificar corretamente, tem uma telinha e a gente põe aí na sua tela, a nossa tela na sua tela. Exatamente. Aí está falando primeiro sobre atingir o seu público-alvo. Por quê? Porque você tem que saber para quem você vai conseguir vender. Então, precificando corretamente, você vai conseguir atingir isso. Preços errados impedem o crescimento. Você não sabe se você pode investir ou não. Você não sabe se você está ganhando dinheiro. E cobrir todos os custos e ter lucro. É aquilo que a gente falou. Se você só consegue pagar dívida, não tem lucro, você está trabalhando para quê? Então, isso é uma coisa que todo empresário, seja pequeno, médio ou grande, tem que se perguntar e tem que ter na ponta do lápis. Olha aí, gente, essa é demais. E tem agora, nós fizemos várias telinhas e vocês vão acompanhar o desenvolvimento a partir da tela. Nós temos a segunda tela falando que números errados são atestados de falência. E você falou qual a porcentagem de empresas que fecham? 29% das empresas fecham por falta de planejamento e o planejamento financeiro, a falta de planejamento financeiro é um desses motivos. Quando a gente pensa em 29%, a gente fala assim, nossa, mas 29% é bastante, né? Mas quando eu penso que a cada 100 pessoas, 1/3 dessas pessoas praticamente vai falir, eu falo, nossa, 1/3 é muito. É muita coisa. E assim, não são pessoas que estão ali trabalhando numa boa, é gente que está trabalhando muito.
É gente que está vivendo a vida pelos seus negócios. E no final das contas você ouve falar, eu vou ter que fechar, não consigo pagar as contas, não consigo me sustentar, não consigo sustentar minha família. Então vamos para a próxima tela, que aí você já vai comentando as orientações que você trouxe para nós. Exatamente, 3 formas de precificação. Tem muita gente que fala assim, eu não olho para a concorrência. Porém, a gente deve sim olhar para a concorrência. Por quê? Porque a concorrência, ela vai nos dar um norte. Não adianta você vender muito abaixo da sua concorrência e não adianta você vender acima da sua concorrência. Você tem que se manter no mercado. Então é importante você saber como eles estão precificando para que você se mantenha basicamente no mesmo nível que eles. Aí você modifica o seu produto, você faz a sua ficha de custo, descobre como fazer isso. Não quer dizer necessariamente que para se igualar você vai trabalhar sem lucro. Você tem que escolher métodos de ficar mais ou menos como está a sua concorrência. Porque senão você está fora do mercado. Esse é um dos pontos. Para fazer, se faz muito baixo, você não tem lucro, você só se desgasta. Exatamente. Mas se faz demais também muito alto, para ter um lucro maior, você está fora do mercado. Então não adianta o meu vizinho vender uma pizza por R$37 e eu querer vender a mesma pizza por R$52. Eu tenho que viabilizar estar dentro do mercado, no mesmo nicho que o meu. Baseado na demanda. Exato, baseado na concorrência. Na concorrência. Nesse caso. O segundo ponto é no custo da mercadoria vendida, que é o CMV que a gente fala. Ou seja, você monta a sua ficha de custo, a gente vai ver isso aqui na prática com a nossa receita daqui a pouco, coloca ali tudo que vai, absolutamente toda a matéria-prima que você vai usar com os seus preços. Esse é o seu CMV. Então, é fazer custos baseados no seu CMV, ou no custo da sua mercadoria. E o terceiro é baseado na demanda. Então, você tem um produto que você vende muito, você quer ganhar um pouquinho menos nele, mas você vai ganhar no volume de venda, é uma forma de se precificar também. Ou seja, eu faço um preço mais em conta, uma promoção, alguma coisa com um precinho mais... Porém, o volume de vendas vai me trazer o lucro desejado. E vai te trazer até mais clientes. Mais clientes. Porém, você tem que estar ciente do seu custo para você conseguir fazer isso, porque nós não somos apostadores, né? Nós somos investidores. Então, a gente não pode apostar as nossas fichas. A gente tem que realmente saber o que está fazendo. Como controlar tudo isso? Olha, a gente tem que ter alguns controles que são indispensáveis. Todo mundo que tem negócio tem que trabalhar com fichas técnicas, que é a certidão de nascimento do produto, é onde você vai ver toda a matéria-prima, todos os insumos, embalagem, vai estar na ficha técnica. Ficha de custo é onde vai ter o preço de tudo isso, que preço custa a minha farinha de trigo, que preço vai custar a minha massa, quanto custa a minha carne e controles do quanto você vendeu, por quanto você vendeu, qual o seu percentual de ganho. Então, tudo isso tem que estar muito planilhado. Quais são os seus custos? Tem gente, Rita, que conversa comigo, eu falo assim, qual o seu custo fixo da sua empresa mês? Eu não sei. Uau! A pessoa está ali trabalhando, está investindo energia, está investindo dinheiro e não sabe quanto ela pagou aquele mês. Tá, mas então quanto você faturou? Eu não sei, deu para pagar as contas. Muita gente trabalha dessa forma ainda. E aí é o que a gente vê tantas empresas abrirem e fecharem tão rapidamente, né? Porque isso é uma torneira aberta. E olha aí, nós ainda vamos fazer a receita no programa Mulher.com, mas o que nós estamos passando aqui para vocês é muito importante. Não só entender como funciona, o que você precisa começar a trabalhar na sua empresa, você que trabalha com alimentos, e ela falou uma coisa que é legal. A ficha técnica do produto é o registro de nascimento do produto. Então, se, por exemplo, você tem uma padaria, uma pizzaria, trocou o pizzaiolo, ele tem que saber as quantidades que vão em cada e não pode passar daquilo. Ou seja, mesmo que você troque a pessoa que está trabalhando com você, o padrão tem que ser o mesmo. A mesma quantidade para que seja sempre a mesma pizza e tenha sempre o controle desse preço. Isso é importante. Exatamente. Existe até uma coisa que eu ensino nas consultorias que eu faço a respeito de porcionamento de ingredientes. É você ter a sua ficha técnica, então na sua ficha técnica fala que você tem que colocar 150 gramas de queijo, você vai porcionar todos os seus ingredientes para trabalhar com 150 gramas. Então se eu fizer aquela pizza vai ter 150, se você fizer vai ter 150, porque você errar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, é muito fácil. E no final do mês, eu faço contas com os meus mentorados, com as pessoas com as quais eu faço consultoria. Teve uma pessoa que falou assim para mim, olha, só de porcionar o requeijão, chefe, eu economizo R$10 mil por ano.
Por ano? Por ano. Então, R$10.000 é uma viagem com a família que, de repente, você não consegue fazer, né? E olha, até antes de passar para a próxima tela, eu vou aqui mandar um beijo pro Twin, meu amigão. Ele começou a fazer pizzas e um dia ele disse para nós, a gente falou, nossa, mas você faz pizza, parece que você faz meio no olhômetro. Ele falou, não, de jeito nenhum. Eu não ponho uma azeitona a mais do que o normal. Porque uma azeitona a mais em cada pizza, Exatamente. Pensando no mês, eu vou ter um prejuízo muito grande. Então a gente pensa assim, mas é só uma azeitona, mas uma azeitona em cada pizza que ele vende faz diferença no final. Então é isso que ela está colocando aí para nós. Se você pensar, por exemplo, em 30 gramas de mussarela a mais numa pizza, que é um punhadinho assim de mussarela, faz isso aí vezes 1.000 quilos. São 30 quilos de mussarela por mês. Uau! A mussarela hoje está custando em torno de R$30, R$32. Quanto dá isso? Quase R$1.000, só de desperdício. E isso é um insumo, tá? Numa pizzaria você tem mais de 50 insumos. Então você calcula, né? E a gente está aqui aprendendo, então abre os ouvidos, a mente e vamos para a próxima tela. Aí está falando que para a gente começar a fazer os nossos cálculos, a primeira coisa que a gente tem que saber é quanto é que a gente gastou no mês e quanto é que a gente vendeu no mês. Então, o ideal, os especialistas eles dizem que o ideal é a gente fazer isso mais ou menos a cada 3 meses, no máximo a cada 6 meses. Você vai lá, faz todo o cálculo de quanto você vendeu. Nessa tela aí a gente vê um exemplo. Esse restaurante vendeu R$60 mil no trimestre e teve um custo total, fixo e variável, de R$27 mil. Ou seja, está dizendo aí para mim que 45% do que ele vendeu, ele teve que investir em custos, ele teve que bancar os custos da empresa dele. Ou seja, o percentual de custos dele é 45%. Todo mundo tem que ter essa informação, Rita. Todo mundo que quer comercializar algum produto tem que ter essa informação. Tem que saber quanto vende, tem que saber quanto foi o custo e tem que saber quanto o custo representou em cima da sua venda. Nesse caso, foram 45%. Aí, esse valor, 45%, está acima do esperado. Na verdade, isso é muito relativo. Isso é muito relativo, porque aí nesse caso desse restaurante foi só um exemplo para a gente entender que a gente tem que saber qual é esse percentual. Quanto é aceitável vai depender muito do tipo de negócio, né? No restaurante, por exemplo, quando a gente fala de custo variável, a gente está falando de matéria-prima também. Quanto mais você vende, mais matéria-prima, mais aumenta o seu percentual de matéria-prima. Então, o importante, assim, é que a gente esteja ciente do quanto os nossos custos fixos e variáveis representam nas nossas vendas. Para a gente ir para o próximo passo, que é saber como fazer o preço. Então, e como a gente faz o preço? E aí? Você aprendeu? Você está prestando atenção? Isso vale, a gente está falando aqui de custos de comida, porque tudo é pesado, então você tem essa noção, mas isso vale para todos os negócios, né, que a gente está falando aqui. Nós vamos para a próxima tela, diretora? Eu não estou vendo aqui. Então, vamos colocar a próxima tela. Essa tela é para a gente achar o que a gente chama de markup no mercado econômico. Markup é um número multiplicador que vai determinar o seu preço de venda, tá? Esse markup, existe uma fórmula fixa para ele, que é a fórmula que está aí na tela, ó. Quem quiser copiar é uma coisa importante, parece pega difícil, o celular, mas não é. corre, Copia, bate foto. Vai Vai mais fácil, porque aí pega o celular, Isso. printa essa tela, faz o que se você estiver vendo pelo computador, vendo aí pelo Facebook, printa, porque essa informação é importante, entende? Muito importante. Ali tem uma fórmula que é 100 dividido por 100, menos custos fixos, mais custos variáveis e mais lucro presumido. Custo fixo é o que a gente paga, independente se a gente vende ou não. Aluguel, por exemplo, é o custo fixo. Vendeu uma, você paga, vendeu 10, você paga do mesmo jeito. Custos variáveis é o que aumenta proporcionalmente a sua venda. E lucro presumido é o lucro que a sua empresa precisa ter ou quer ter. Então, ali basta você ir fazendo as substituições, tá vendo? A gente chegou na terceira linha ali, ó, 100 dividido por 100, menos 45, que foi aquele percentual que a gente achou lá, de custos, mais 25, que é o que eu quero ter de lucro na minha pizzaria. Então, 100 dividido por 100, menos 70. 100 dividido por 30. Ali deu 3,33. O que eu vou fazer com esse número multiplicador aí? Eu vou pegar aquela fichinha que eu fiz de custo de mercadoria vendida. Vamos dizer que uma pizza de mussarela custe R$10 para eu produzir, de matéria-prima. Eu vou multiplicar por 3,33. Ou seja, se eu vender essa pizza por menos do que R$33,30, eu estou perdendo dinheiro em algum lugar.
E aí tem que saber onde é essa torneira aberta que tá... Exatamente. Se Tá você vai vazando diminuir o dinheiro. custo, se você vai trabalhar com menos lucro, se a sua mercadoria, se a sua matéria-prima está muito cara, se você consegue negociar melhor, se você consegue baixar o seu aluguel, se você consegue diminuir a quantidade de funcionários. Então, tudo isso é importante. Olha, tudo que você aprendeu até agora foi teoria e dicas para você começar a olhar o seu negócio de maneira diferente. Mas nós temos a receita hoje desta esfirra aberta e ela vai também, porque temos uma outra tela mostrando como colocar na prática tudo isso. Então fique com a gente, porque ainda hoje no programa Mulher.com, além de aprender a fazer a esfirra aberta, você vai aprender a entender essa dinâmica de separar tudo e precificar no preço real que você precisa, ok?